Fabrícia, obrigada por ter aceito novamente conversar com a gente, né? Vamos ver se dessa vez a Não. live fica gravada, porque as pessoas estavam perguntando, e cadê a live? Eu falei, a live não ficou gravada. Ah, eu não vi a live, procurei, não encontrei. Eu falei, porque a gente perdeu a live. E um As pessoas assunto tão interessante, né? Não, sim, e aí eu conversei, eu acho que umas 2 semanas com uma professora de Natal, a Joelma, e a Uhum. Joelma trouxe essa questão, né? Ela adoeceu, né? Entrou em depressão e já ficou, ela teve que se afastar da sala de aula. Então ela ela foi muito querida em narrar, né? O que ela passou e ela narra isso de uma forma linda e ela fala a importância de se narrar, de se falar sobre isso, dos profissionais pensarem, né, e perceberem que não tem nada de errado e que precisa buscar que tem errado, né, tá com problema, que não tem nada de errado buscar E pedir um ajuda, né? profissional, pedir ajuda e dizer o que está acontecendo, para que as pessoas percebam que elas não estão sozinhas. E aí, depois dessa conversa com ela, eu ainda falei: a gente teve uma live, ficou perdida, eu vou tentar entrar novamente em contato com a Fabrícia para a gente fazer a live novamente, e aí sim deixar gravado, porque aí o vídeo a gente consegue estar compartilhando e as pessoas podem fazer isso, né? Então, eu A gente. queria agradecer as pessoas que estão aqui, que estão entrando, que estão chegando. Queria agradecer a você, Fabrícia, minha irmã querida, por ter aceito. É uma honra estar conversando com todo mundo. Mas é tão gostoso conversar com você, né? Porque te vi pequenininha, te vi nascer e estar agora conversando como você, como profissional, né? Que eu tanto admiro, que eu tanto respeito. Eu acho isso muito significativo. Então, para quem está chegando, para quem não nos conhece, eu estou aqui com a Fabrícia Alves, que é psicóloga, pedagoga, psicopedagoga, com 20 anos de experiência em gestão de pessoas, liderando equipe, fazendo atendimentos, né, clínicos, é psicóloga clínica, e agora fazendo atendimento online, nesse momento aí de isolamento social. E para quem não me conhece, meu nome é Gleice, eu faço parte do Locus Educação, sou uma das idealizadoras do Locus Educação, eu sou pedagoga, sou arteterapeuta, sou professora da Rede Municipal do Rio de Janeiro e estou agora fazendo desse espaço da rede social, né, um espaço para troca, para compartilhar narrativas, para compartilhar questões com metodologia, questões que são importantes para o professor, né? E aí a gente não podia deixar de estar trazendo também profissionais para enriquecer a nossa vivência e para nos cuidar, né? A gente sempre fala aí do autocuidado, do autoconhecimento, então o autocuidado perpassa por essas questões. Então, antes de eu passar a palavra para a Fabrícia, eu vou abrir uma janela que eu sempre abro, né, em todas as lives. E aí essa janela, ela abre os nossos horizontes, né? Ela traz um teórico, um poeta, alguém que vai servir, né? De, de abrilhantar ainda mais esse nosso De momento inspiração. de inspiração. Então eu estou hoje, não podia deixar de estar, né, com ele, que fala assim: conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana. E aí, Fabrício, qual é o seu lugar de fala nesse processo da educação, né? Nesse processo de ensino e aprendizado? E quando a gente está falando de educação, a gente não está falando da educação somente formal, mas a gente está falando também da educação da vida, né? De vida, de estar no mundo.
E aí eu queria é, perguntar para você qual é o seu lugar de fala, e eu tenho aqui umas questões para falar, para perguntar para você. Tá. Boa noite, é um prazer estar aqui novamente, né? Falar de um tema tão importante que faz parte do nosso dia a dia. E o meu lugar de fala é também um lugar de escuta, né? A escuta com qualidade, a escuta com empatia, com aquela qualidade de presença, sempre com o outro. E todo o contato que a gente tem, a gente acaba contribuindo com a vida de alguém e esse alguém contribuindo com a nossa vida, né? Quando há esse encontro. Houve um encontro, as duas pessoas saem desse momento modificadas, né? Não são mais as mesmas. E estar na rede social, né? Quantas pessoas a gente pode encontrar, né? Quantas pessoas a gente pode conseguir plantar uma sementinha de autocuidado, uma sementinha de autocompaixão, que hoje é tão raro na nossa vida é tão corrida, nossa vida com tanto auto-julgamento, autocrítica, com pouco acolhimento, né? Então nós precisamos aproveitar esses momentos para a gente se acolher, se ouvir. Então o meu lugar é esse, é um lugar de fala, mas de muita escuta, É. de presença. Ai, que lindo. Fabrícia, eu estava. Um dos motivos assim, que eu quis muito que a gente falar com você da primeira vez e falar com você agora é com relação aos dados, porque a gente que está em sala de aula, a gente tem um círculo, né, de amigos, muitos de sala de aula, a gente está inserido em vários grupos. Eu trabalho com formação de professores, então eu venho já há muitos anos convivendo com os professores, eu percebo claramente o quanto os professores estão adoecendo. Eu acho que todo professor conhece algum colega, ou que já se afastou, ou que está readaptado por questões de saúde, né, de uma forma geral. Mas olhando os dados estatísticos, a revista Nova Escola, ela trouxe uma pesquisa que foi do final de 2019, em que ela coloca que 66% dos professores já precisaram se afastar de sala de aula por problemas de saúde, ou seja, mais da metade. Desses, 68 se afastaram por questões ligadas à ansiedade, 63 por estresse e dores de cabeça e 39 por insônia. São sintomas que essas pessoas apresentaram e acabaram precisando se afastar. O Instituto de Saúde Profissional de São Paulo trouxe também uma outra pesquisa nesse mesmo ano, e ele aponta as três doenças que afastaram os professores de sala de aula. Em primeiro lugar, a síndrome de Burnout, depois os distúrbios vocais e depois dores nas costas e nos membros. E aí eu queria então perguntar para você, né, para que você explicasse um pouquinho para a gente o que que é essa síndrome de Burnout. Tem muitos profissionais que desconhecem essa síndrome, ou já ouviram falar, tem pessoas que nunca ouviram falar, mas não sabem explicar o que que é. Então eu queria que você explicasse para a gente o que que seria a síndrome de Burnout. Certo. A síndrome de Burnout, ela comete profissionais que estão expostos a agentes estressores por longo período de tempo, né? E ela está relacionada à sobrecarga de trabalho e afeta principalmente os profissionais que são responsáveis por cuidar de outro ser humano, né? E ela está vinculada ao trabalho. Ela é uma síndrome. Ah, eu tenho burnout. Eu sinto que eu tenho burnout, mas não. Ela está relacionada mais à vida social, então não é. Ela é caracterizada pelo ambiente de trabalho, tá? Então, o sofrimento mental ele pode ser desencadeado por várias características no ambiente de trabalho: falta de segurança, uma administração insensível aos problemas do dia a dia, burocracia, transferências involuntárias, falta de autonomia, né? Salários inadequados, falta de perspectiva de ascensão,
no serviço, isolamento em relação aos outros profissionais, falta de uma rede social de apoio, preparo inadequado, né? Principalmente quem começa a trabalhar como professor, né? No início de carreira, né? Pensa bem, né? Metas inatingíveis. Então, todos esses fatores, né? Estão apresentados, associados ao burnout, tá? Então, além de causar prejuízos profissionais, o burnout causa prejuízos pessoais e sociais, sendo causado fundamentalmente pela atividade laboral do profissional, tá? Ela está ligada ao trabalho da pessoa. Então, o burnout é o quê? É alguém que se tornou fisicamente e emocionalmente cansado, depois de fazer um trabalho assim, difícil por um longo tempo. Então, não há mais energia para continuar, a pessoa sente-se esgotado. E qualquer pessoa que trabalha excedendo seu limite, sem qualidade de vida, sem diversão, cobrança excessiva, poucos recursos, né, para fazer seu trabalho com qualidade, pode desenvolver o burnout. Médicos, enfermeiros, professores, operadores de call center, gestores, jornalistas, cuidadores, né? Se trata de um outro ser humano, a possibilidade de ter o burnout é muito grande. Então, essa síndrome, ela pode acarretar transtornos para o indivíduo, porque ela traz prejuízos na vida pessoal e profissional devido aos sintomas, que são o quê? Fadiga, irritabilidade, exaustão emocional, dores físicas e isolamento, e vários outros, né? Então, a síndrome de Burnout ela é compreendida como um conceito multidimensional, que envolve três componentes: exaustão emocional, a despersonalização e o sentimento de baixa realização profissional no trabalho. Então, o que é exaustão emocional? Ela é caracterizada pela falta ou carência de energia, de entusiasmo, forte sentimento de esgotamento e de frustração e tensão, porque o trabalhador percebe que ele não tem mais a energia que ele tinha antes, né? E a despersonalização, ela ocorre quando o trabalhador passa a tratar as pessoas, os seus clientes, os seus colegas, a instituição de uma forma mais distante, impessoal. Ele antes, ele começa a ficar insensível à dor do outro, ao que o outro traz. E a gente também tem o sentimento de baixa realização profissional, que é o quê? Quando a pessoa faz uma autoavaliação negativa. Ele acha que ele começa a ficar insatisfeito do seu desenvolvimento profissional. E aí ele começa a experimentar um sentimento de incompetência, de fracasso. E essa identificação da síndrome de Burnout ela é limitada ao âmbito de trabalho e geralmente acomete pessoas sem históricos de doenças mentais, né? Então, qualquer pessoa pode ter a síndrome de Burnout. E é importante frisar o quê? Que para diagnosticar o indivíduo como portador da síndrome de Burnout, é necessário que ele tenha esses três sintomas: exaustão emocional, despersonalização e um sentimento de baixa realização profissional. Um sintoma apenas não é suficiente para esse diagnóstico. Então, a gente pensando no professor, né? Eu vejo o burnout muito presente. Por quê? Devido aos excessos de demanda, falta de estrutura, né? E falta de apoio emocional, falta de recursos, falta de conhecimento, contato direto com as dores dos outros, né? Você tem o contato com a dor do outro e com a sua dor. E isso causa sofrimento, né? Então vem um sentimento de impotência, porque você quer ajudar o outro e esse outro nem sempre quer ser ajudado. E quando a gente ajuda alguém, é importante que esse alguém queira sua ajuda, né? E a pandemia, assim, veio a rede social, aula online, houve uma necessidade repentina de mudança e de adequação e que a gente foi pego de surpresa. Ninguém foi preparado para entender aquela situação e agir da melhor forma, né? A gente foi sendo levado e arrumando um jeitinho, se adequando, sendo criativos para fazer a melhor forma possível, né? Para a gente É, ter uma melhor aula, melhor conhecimento, se adaptar
a rede social, as mídias, a filmagem e tudo isso. Acaba trazendo um pouco mais de insegurança, sensação de desamparo, porque foi tudo muito incerto e ainda é, né? E houve sempre, assim, por parte do professor, uma necessidade da busca de conhecimento. Então, por ele não ter, então ele tinha que adquirir isso para se adaptar e dar respostas e sempre para sempre se qualificar cada vez mais, porque ele nunca se, não só o professor, né? Nós seres humanos somos muito assim, né? A gente não se acha bom o suficiente, então a gente está sempre buscando melhorar, buscando algo para a gente acrescentar na vida do outro, na nossa vida e na vida do outro. E com isso acaba existindo uma autoexploração, porque a pessoa começa a ficar envolvida, né, nessas tecnologias, em cursos, em palestras, em dar respostas, e a pessoa começa a ficar, não consegue mais desligar. Ela fica o tempo todo pensando no que ela vai fazer de melhor, no que ela tem que aprender, sem falar na parte administrativa que houve um crescimento nesse período, né? Não foi Não, só demais. de se adaptar, né? Teve várias outras demandas que não aconteciam na sala de aula. Não, Fabrícia, a Joelma, ela está falando assim que foi exatamente isso que ela sentiu, né? Ela está falando assim, era assim que eu me sentia, e ela falou exatamente. E essa coisa da pandemia foi muito louco, porque assim, a gente perdeu o espaço total. Primeiro que, assim, eu fico imaginando quem tem filho pequeno, porque teve que administrar tudo isso com o filho pequeno, né? Uhum. Quer dizer, você tinha que dar aula e tinha que tomar conta do seu filho que não estava tendo aula. Ainda tinha que cuidar da aula do seu filho quando ele estivesse fazendo aula online. E É tinha verdade. momentos assim, tinha dia que 10 horas da noite eu tinha pais falando comigo. Sábado, domingo, né? Não E tinha aí eu come... aquela limitação de espaço, de dedicação, não né? tinha. E aí eu comecei a atender também, porque eu pensava assim, poxa, é a hora que esse pai chegou em casa, é a hora que esse pai viu que o filho estava, né? E aí você começa a atender e aí começa a virar uma rotina, né? E foi virando, e Uhum. a coisa vai crescendo a ponto que você fala, nossa, é sábado e domingo eu estou respondendo aluno, estou conversando com aluno. E muitos colegas não conhecem, não dominam a ferramenta, né? E aí tem que se superar, porque você tem que entrar na plataforma, um monte de curso, um monte de coisa assim. Eu imagino que agora alguma pesquisa que for feita vai revelar assim que esse número aumentou muito, assim, porque o desafio foi muito maior. E ainda tinha a busca ativa, né? Que você tem que entrar em contato com o aluno, procurar o aluno, e manda o WhatsApp, porque você tinha que fazer isso daqui. Era impossível a escola estar fazendo isso porque a escola também estava fechada, né? Então, cada Uhum. professor acabou assumindo a sua turma, né, para fazer essa busca ativa. É Fabrícia, verdade. quais seriam, então, os principais sintomas, assim, Ficar para a atento. pessoa Uhum. perceber, assim, que ela precisa de buscar ajuda, que ela está entrando aí nesses sintomas da síndrome de Burnout? Eu vou falar os sintomas, mas eu queria antes só falar que quando a gente trabalha fora, a gente sai da nossa casa e vai para o nosso trabalho e tem toda demanda lá, e quando você chega em casa existe um outro tipo de demanda. Só que quando a gente trabalha em casa, as demandas se encontram, né? É, Então você se sente culpa porque não deu atenção ao filho, você se sente culpa porque não está cuidando da casa, porque você está naquele ambiente. Então tudo aumenta, né? A nossa preocupação aumenta, tudo fica grande. Então, assim, os principais sintomas identificados na síndrome de Burnout são sintomas físicos, fadiga constante, dores musculares, distúrbio do sono, cefaleia, disfunções sexuais, alterações menstruais. E existem os sintomas psíquicos, falta de atenção e de concentração, alteração de memória, lentificação do pensamento, sentimento de solidão, impaciência, dificuldade de autoaceitação, baixa autoestima, muito desânimo, depressão, a pessoa começa a ficar desconfiada. Tem os sintomas comportamentais, que é a irritabilidade, a pessoa
fica mais agressiva, incapacidade de relaxar, dificuldade de aceitar as mudanças e ela começa a perder a iniciativa dela. E também tem os sintomas defensivos, que é a tendência ao isolamento, perda de interesse pelo trabalho, começa a apresentar absenteísmo e sempre tem vontade de abandonar o trabalho. Então, a síndrome de Burnout, ela ocorre quando não há mais nenhuma forma de enfrentamento suficiente a situações estressores. Então, ela adoece e pode ter todos esses sintomas ou alguns deles. É. E qual seria, então, o melhor tratamento? O Percebeu melhor que tem um sintoma, Uhum. busca A ajuda, primeira né? é se observar, né, ver o que está acontecendo, aceitar que está tendo um problema e pedir ajuda, né? Então, assim, para o tratamento, o método mais indicado é o uso de medicamento associado à psicoterapia. Então, é importante ter a ajuda de um psicólogo juntamente de um psiquiatra. Por quê? Porque o psiquiatra entra com a medicação e o psicólogo entra com essa escuta, com esse lugar de acolhimento, para essa pessoa se fortalecer e conseguir enfrentar a vida de uma forma diferente. Por isso que é importante os dois profissionais, né? E o apoio da direção, dos colegas da instituição, contribui muito, tanto para a prevenção quanto para a recuperação. Porque quando a pessoa tem esse suporte no trabalho, é fundamental para reduzir os níveis de burnout. Então, os colegas de trabalho ajudam muito a aliviar, né, esses sintomas. Quando elogia o colega, quando torna público o apreço pelo outro, demonstra compreensão, deseja em ajudar. Às vezes essa pessoa nem vai aceitar tanto por conta do isolamento que ela fica, né? Mas é importante a gente sempre investir e tentar ajudar o outro. E sempre, né, gente? É importante a gente validar a dor do outro. É muito comum as pessoas falarem assim: ah, isso é frescura, é uma dorzinha de nada, lá, tá faltando serviço, mas está caminhando. E para essa pessoa caminhar é tão difícil. Para essa pessoa ir à praia, tomar um solzinho, porque é importante, é tão difícil. E quem está de fora acha que a pessoa tá passeando, né? Então é importante a gente melhorar o nosso olhar, né? Porque nós, enquanto colegas, nós podemos muito contribuir com o bem-estar do outro. Quando tudo ao redor não contribui, que você seja a pessoa que contribua, né? Vai ser suficiente? Não sei. Mas talvez para aquela pessoa seja, porque isso é humano, né? É humanidade. E a gente pode educar esse nosso olhar para ser menos julgador e mais acolhedor. A Joelma colocou assim: eu faço psicoterapia e sou acompanhada pelo psiquiatra, tomo medicação e hoje tenho uma vida bem melhor. Né? Então, assim, isso é muito importante. Nessa live que eu tive com a Joelma, eu até ainda falei assim, o quanto é importante a gente ter uma rede de apoio, né? Assim, uma Muito. rede de professores, uma rede de educadores, mas para apoiar mesmo, não é uma rede para compartilhar metodologias, para colocar folhinha Uhum. de trabalho, não, um espaço onde o professor possa falar e ser ouvido, e as pessoas que estão ali ouvindo saber que aquilo ali é um momento de escuta. Nessa live com a Joelma, eu comecei a pensar nessa possibilidade de criar uma rede de professores. Na época que eu trabalhava com educação ambiental, a gente entrou no movimento de criar redes de educadores ambientais, que era mesmo para fazer essa troca e esse olhar nos territórios. E eu acho que os professores, a gente não tem isso. Você tem vários grupos, mas todos os grupos estão voltados à metodologia, né? A trabalho, a mais trabalho. E ajuda, porque você compartilha trabalho, às vezes você pega ali uma metodologia que você não conhecia e você coloca em prática e isso te ajuda. Mas esse espaço para escuta ativa, a gente não tem. E você falou uma coisa, e você falou uma coisa que eu acho muito importante, que é essa coisa do julgamento. Eu já ouvi isso, sabia? Eu já ouvi uma pessoa falar assim: ah lá, fulana não tá vindo porque tá doente. Você viu a foto que ela postou no Facebook? Tá na praia, né? E aí, e você falando isso assim, às vezes a pessoa, a que custo, às vezes, a pessoa tá lá na praia, né? Às vezes essa pessoa tá assim, Para a pessoa, ouvido de um profissional, você tem que fazer atividade física.
você tem que caminhar, você tem que ler um livro. Essa forma de autocuidado que a gente se descuida muito, né? Mas para essa pessoa é muito difícil, porque ela não tem energia, ela está esgotada fisicamente e emocionalmente. Então, quando ela consegue, ela tem que ser parabenizada por essa atitude, né? E na verdade, a maioria das pessoas criticam, Acabam, infelizmente, né? acabam julgando, né? Esquecem que pode acontecer com qualquer um, né? Fabrícia, é possível prevenir a síndrome de Burnout? A prevenção dela e de tantos outros problemas que a gente tem vem muito com esse autocuidado, né? Com em se olhar mais, em cuidar das suas condições de vida, principalmente para prevenir a síndrome de Burnout. Então, ó, mudar a rotina, sempre. Muda a rotina, não deixa ficar aquela coisa maçante que vai te tirar o ânimo, te tirar o prazer de fazer aquela atividade. Evitar horas extras, procurar uma vida mais saudável, cuidando do seu estado físico e emocional, cuidar da alimentação. Quantas vezes as pessoas às vezes ficam o dia inteiro sem se alimentar ou se alimenta muito mal, né? Ter horários regulares, estar atenta às informações passadas pelo nosso corpo, porque o corpo avisa tanto, né? É uma dor de cabeça, é uma dor na coluna. O que que ele está dizendo? Para um pouco, olha para você, porque se você não parar com a dor, com o amor, você vai parar com a dor. E ele vai te levar para um hospital. Boa. E quando você está lá no hospital, o que que você está acontecendo? Cuidando do seu corpo, cuidando de você, né? Então, se ocupar com seu tempo livre de atividades prazerosas, sair do seu trabalho, ter atividade que suga sua energia, assim, sabe? Que você precisa de correr, que você precisa de fazer uma atividade mais, com mais energia. Administrar o tempo. Às vezes falta também isso. Você se planejar, você organizar melhor, porque quando você olha tudo que você tem que fazer, causa tão mal-estar, né? Então, quando você se organiza mentalmente ou escrevendo, eu gosto muito de escrever, fazer um checklist de tudo que eu tenho que fazer. Porque quando passo para o papel, parece que eu tiro do meu pensamento, né? E coloco no papel, eu sei o que eu tenho que fazer. E aí eu vou colocar o que eu consegui, o que eu não consegui, e que esse planejamento, essa organização seja de acordo com a sua rotina. Senão você vai colocar várias coisas para fazer e não vai dar conta, então vai continuar com a sensação de frustrado. Identificar os agentes estressores. O que que te causa estresse? O que que te causa esse mal-estar? Como que você pode fazer para lidar com isso? Ou excluir eles da sua vida? E a psicoterapia, né? A psicoterapia é uma forma muito eficaz para você ter um enfrentamento do estresse e do burnout. Pensamentos positivos em relação a você mesmo, cuidar da respiração e reservar um tempo para você fazer o que você gosta, o que você deseja, porque a gente diz não, a gente diz muito não para nós. Então a gente precisa de se olhar, dizer um pouco mais de sim para aquilo que a gente deseja e que nos faz bem. E o prof... E Pode pode falar. falar, Não, pode pode falar. falar. Então, o professor é muito louco, porque assim, a gente, a sobrecarga de trabalho é absurda, né? Porque você tem a sala de aula, né? Aí você tem um tempo de planejar. O professor, por legislação, tem que ter um terço do seu tempo para planejamento. Algumas escolas conseguem cumprir isso, outras escolas não conseguem, e não é nem porque a direção tem má vontade, é porque muitas vezes não tem professor suficiente, e o professor acaba tendo que ficar, porque falta o professor de educação física, aí o professor regente fica com a turma, porque a turma não pode ficar sozinha, principalmente quando é criança, é fundamental um, né? São crianças. E aí você está tirando do seu planejamento. E sala de aula não é só você sentar e planejar, você tem que sentar, planejar e elaborar o material. Então você tem que usar, você tem que fazer cartolina, você tem que fazer cartaz, você tem que imprimir, você tem que, né,
levar material. E aí você não dá conta de fazer isso na sala. Então você acaba levando isso para dentro de casa. Fora as provas que tem que corrigir, produção de texto. Ah, as crianças escrevem mal, mas as crianças precisam escrever bem. Para elas escreverem bem, elas têm que produzir texto e alguém tem que corrigir. Quem vai corrigir o texto é o professor, e são 40 crianças. Então, se você faz uma produção de texto por semana, você vai corrigir semanalmente 40 produções de texto. E aí você não Uhum. dá. Como é que você vai corrigir produção de texto em sala de aula? Você leva para casa. Quando você vê, Fabrícia, você está assim, cheia de coisa para fazer. E é isso que você falou, a gente não consegue falar não, impor limite, e aí você fica sobrecarregado. Uma coisa que eu falo muito nas oficinas com os professores é a coisa de organizar. Isso que você falou, Uhum. organizar o tempo, planejar. Eu também escrevo, eu preciso, eu acho muito importante ter um olhar do todo. Então, eu tenho aquelas agendas planner que tem o mês inteiro, e aí ali eu coloco o dia que tem prova, o dia que eu tenho, né, prova bimestral, trabalho. E aí eu já meio que tento agendar as coisas para não atropelar. Por exemplo, se você não faz isso, você vai agendar live em cima de correção de prova, em cima de fechar nota, que é um período que tem. Então, não, esse aqui eu não posso fazer isso. Então, Isso é um aqui, planejamento, né? que é o Porque fora os planejamento. imprevistos que acontecem que você não vai conseguir manter e que uma hora vai, uma coisa ou outra vai bater uma com a outra, né? Fora isso, né? O filho que passa mal, o cachorro que passa mal, a visita que chega e você não está esperando. E agora na pandemia a gente não tem isso, mas acontece, né? Você pega o final de semana para organizar e aí você recebe. Então eu acho assim, essa coisa do planejar ajuda muito. Essa coisa do se conhecer, né? Ouvir uma música, ler um livro, sair para caminhar, né? Fazer coisas que você Romântico. alimentar a tua alma, alimentar o teu corpo, né? Porque eu estava fazendo agora um curso antes de começar a live, né? E aí a professora lá falou assim, a gente só leva alguém aonde a gente consegue chegar. E isso é muito importante, né? Se você, o professor não está bem, não vai conseguir levar a turma, né? Ele não vai conseguir levar o trabalho, não vai conseguir acompanhar o filho. Então a gente precisa ter esse olhar todo e ter essa coisa de reconhecer, né, que foi o que a Joelma falou e falou, agora eu parei, né, eu não estou bem, agora eu vou cuidar de mim. E a partir de agora eu estou cuidando de mim, como ela acabou de colocar ali. Ela está fazendo a psicoterapia, ela está tendo acompanhamento do psiquiatra, está tomando a medicação, faz, corre, caminha, cuida, né? E é muito importante a gente estar compartilhando isso aqui, né? Eu queria agradecer muito, assim, você por esse momento da gente estar conversando, das pessoas estarem entendendo o que é a síndrome de Burnout. As pessoas confundem muito o síndrome de Burnout com depressão, né? Eu tenho depressão. Não, eu Eu tenho. trouxe a diferença aqui pra gente. Então fala aí. O burnout é a resposta a um estado prolongado de estresse quando não há enfrentamento. Então, envolve atitude negativa em relação ao trabalho. O burnout tem sempre uma conotação negativa, um sentimento de desapontamento e tristeza. Ele é considerado um transtorno de exaustão causado pelo ambiente do trabalho. Importante a gente sempre ter isso em mente. E ele ocorre quando não há mais devida gestão do trabalho e do estresse. E ele acomete aproximadamente 30% dos trabalhadores brasileiros. Então, é um percentual significativo, né? Que precisa de estar atento. E o estresse, ele é um esgotamento pessoal com interferência na vida do indivíduo. Ele pode ser positivo quando ele impulsiona esse indivíduo a buscar melhorar a situação, né? Porque às vezes a gente tem um desafio, então a gente gera aquele estresse na gente, porque a gente quer atender da melhor forma, quer fazer um trabalho bem feito. E ele é negativo quando predomina o nervosismo. E o estresse é um processo temporário, ao qual são necessárias adaptações físicas e mentais. Já a depressão é um estado de desânimo, com a prevalência de sentimento de culpa e derrota. Então, eu acredito que a gente agora consiga entender, né, Sim. essa diferença. E assim, o que é importante? Qualquer que seja a sua dor, é importante pedir ajuda.
né? E ficar atento na frequência e na intensidade, e o quanto que está impactando na sua rotina. Porque a vida é dinâmica, a vida não é equilíbrio. A vida tem altos e baixos e faz parte ficar triste, faz parte sentir dor, faz parte ficar desanimado. O problema é o quanto que isso está sendo intenso e com qual frequência está ocorrendo na sua vida. E cada um vai atravessar por essas dificuldades da sua forma, porque nós somos únicos. E a gente leva em consideração a nossa história de vida, como que a gente tem a nossa forma de enfrentar as nossas dificuldades. Então, cada um vai ajudar, vai se ajustar criativamente para conseguir enfrentar e atravessar os seus problemas. Porque a mesma situação cada um vai vai agir de maneira diferente, de acordo com a sua história, com a sua vida. E então é importante, se observem como que você está, como que você está se sentindo em relação a tudo isso que está acontecendo. E se houver qualquer sofrimento, peça ajuda, porque você é muito importante. Não pode se deixar para depois de forma alguma, né? E eu acho muito importante assim, a gente desmistificar essa coisa da terapia, né? Eu ainda ouço, por exemplo, quando a gente chama uma família e aconselha que essa família procure um terapeuta para a criança, a família logo fala assim, mas ele não é maluco, professora. Como assim? Então, ainda, por mais, assim, parece uma coisa que, não, né? As pessoas já estão, já conhecem, já sabem. Não, ainda existe preconceito de procurar um terapeuta, um psicoterapeuta, né? Então, eu acho muito importante a gente. Eu converso muito isso com os pais dos meus alunos, com os meus alunos, que já são pré-adolescentes, né? E com os meus amigos, com os colegas, assim, o quanto é importante. Eu acho que a terapia, ela devia ser muito acessível, a psicoterapia, muito, assim, sabe? Tinha que estar no SUS, mas não só, porque o SUS oferece, mas é difícil você conseguir, né? E vai os casos, mas quando, né, os médicos acabam envolvendo, não existe, não tem vazão. Mas deveria ter para todas as pessoas. Eu, particularmente, fiz 4 anos de psicoterapia. E eu não seria quem eu sou hoje se eu não tivesse feito isso. Porque ali eu trabalhei as minhas sombras, eu trabalhei as minhas dores, eu desenvolvi uma escuta ativa, sem julgamento, porque a gente é ser humano, né? Por mais bacana que a pessoa seja, ela tem coisas que ela precisa. E conforme você vai mudando, você vai amadurecendo, vai mudando a faixa etária, questões começam a aparecer. Mudança do corpo, né? Menopausa, filho adolescente, né? Uma coisa é a maternidade, o filho bebê, o filho ganhando a sua autonomia, depois o filho adolescente, o filho cresce. Então a gente tem que estar sempre, né, buscando isso. E o profissional que cuida do outro, como, né, a gente está falando do professor, a carga emocional é muito grande, né? Quantas vezes você tem numa sala crianças com comportamento pedindo ajuda, pedindo socorro, né? E aí você vai olhar para aquela criança, você se depara com uma situação de muita violência, de abuso, e você tem que lidar com Sofrimento. isso, né? E aí você vai juntando. Então, assim, se você precisa, numa hora, falar, não, eu vou buscar uma. E às vezes é buscar uma psicoterapia, até, Fabrícia, antes de você estar antes do cal, Como prevenção, né? como As prevenção, antes pessoas do. não buscam. E quando elas buscam, elas já estão muito adoecidas, já estão muito Exatamente. impactadas no seu dia a dia. Então, uma coisa que seria mais leve, seria até mais breve, demanda mais tempo. Mas se a gente pensa o quanto essa pessoa está sofrendo há tanto tempo e não buscou ajuda, porque tem esses mitos, né? Não sou doido. Ah, meu vizinho vai ver que eu estou indo para terapia. Hoje a gente tem terapia online, né? Então, quando uma pessoa se sentir assim, ela tem a possibilidade de fazer a psicoterapia, o atendimento online, no conforto da casa dela, com a tranquilidade, no ambiente que ela se sente segura. As pessoas precisam, sim, de não se deixar para depois. O agora é importante. O seu depois depende do seu agora.
É importante demais a gente pensar nisso. Igual às vezes a pessoa fala, agora eu vou cuidar do meu autoconhecimento. Mas o quanto que acha que o autoconhecimento vai só encontrar coisas boas. E não vai, né? Porque é o que você falou, a gente tem bom, tem ruim o tempo todo brigando dentro da gente. E a gente tem que estar atento a isso. E ter alguém para estar conosco nessa viagem do autoconhecimento é fantástico. E eu queria falar uma coisa, Gleice, que durante as minhas pesquisas, eu ouvi o Afonso Celso, em 2015, quando ele era vice-presidente do Simpro do Rio, ele falou que a gente não pode esquecer que quando a saúde do professor está ameaçada, é a educação que está comprometida. E essa frase me tocou, e aí eu fiquei pensando assim, educação de quem? Né? É a educação de um indivíduo, de uma turma de alunos, de um bairro, de uma cidade, de um país, de uma geração. Então, o professor, ser professor é ter essa responsabilidade com o outro, né? Desse encantamento do saber. O quanto é importante estarem sendo cuidados, estarem sendo acolhidos e se permitir esse acolhimento, se permitir a pedir ajuda. É É, fundamental para a nossa saúde. muito. A Érica colocou aqui, terapia é um ato de coragem. E né, eu acho fantástico. Eu acho que que as pessoas têm que buscar e sair da coisa do conselho do amigo, né, do achismo, porque isso também é uma questão que você vê, às vezes você está num grupo de pessoas, aí a pessoa começa a colocar a situação dela, aí vem o outro, faz isso, faz aquilo, né? E aí dá o conselho a partir da sua história, que você falou isso aí agora há pouco, né? Cada um tem a sua história, cada um tem a sua bagagem, cada um tem a sua força, né? Todos nós temos, mas a partir da gente. Então, assim, o que deu certo para você não necessariamente vai dar certo para o outro, porque o outro tem uma outra bagagem, né? O outro tem uma outra vivência. E E o aí, outro tem o querer dele, né? e aí fica muito nessa coisa do o amigo dando o palpite, e aí vão vindo vários palpites, e a pessoa acaba que adoece de vez, né? Porque aí ela vê que ela não consegue fazer aquilo que o outro fez, e o outro Uhum. fez para ele deu certo, mas para ela É, não porque dá, ainda tem a entendeu? questão da comparação, né? Tem a questão da comparação, e A aí comparação hoje ela é danada para o adoecimento, porque você tem a rede social para quem se comparar. Você ganhou uma florzinha, aí alguém coloca lá que ganhou um buquê. Você fala, caramba! é, E você estava tão feliz com aquela sua florzinha. Então é é, importante a gente deixar de se comparar, né? Porque cada um sabe a dor e a beleza de ser o que é. Nós somos únicos, não há ninguém no mundo igual a você, então nós precisamos valorizar isso e se permitir a ser quem somos, né? Nos permitir a ser quem somos, para a gente é. viver mais pleno, de uma forma mais íntegra emocionalmente. Ai, que lindo Fabuloso. isso, muito lindo. Fabrícia, Assim. você está agora, você tá online, né? Você está atendendo online. Isso, eu faço atendimento online É, agora. se alguém quiser fazer atendimento com você, vai no seu direct e manda uma Pode, mensagenzinha. Olha, pode tô me mandar querendo, no direct. tô precisando aqui, dá uma ajuda. É, Pode sim. não, assim, eu estava agora, antes da live, eu estava num grupo de mulheres, né, com uma psicóloga também. E eu acho, assim, esse grupo, eu entrei nesse grupo de mulheres, nessa roda de mulheres, na pandemia, porque eu estava me sentindo muito sozinha, assim, e eu já estava um tempo acompanhando essa psicóloga, e aí eu falei assim, eu Uhum. vou participar desse grupo, dessa roda de mulheres. E é fantástico, assim, porque tem gente do Brasil, tem gente fora do Brasil, né, temas super legais, e aí tem umas questões culturais que aparecem, né? Como isso faz Uhum. bem, né, também, assim, como isso você abrir, você usar a rede, eu acho que essa coisa, essa possibilidade de você usar as redes sociais, né, de você estar na internet, de você fazer as coisas online, eu acho que isso é muito bom, assim, desde, a gente já vem um tempo fazendo isso, né, as próprias faculdades, pós-graduação, se você Ficou mais quanto acessível, né? mais acessível, quantas pessoas conseguiram chegar numa graduação a partir
de uma graduação online, né? E com É. muita qualidade, e muita qualidade. Então, Uhum. a gente tinha, eu mesma tinha um preconceito com relação a isso. Assim, nossa, faculdade, ó, pós-graduação online. E, no entanto, assim, eu fiz pós-graduação online, eu fiz graduação online, fiz presencial, fiz online, e realmente, assim, não ficou nada a desejar, É porque né? tem muito a ver, né, Gleice, com a sua disponibilidade para estar, É, né? Depende muito de você, o quanto você está disponível para estar naquele momento, com aquelas pessoas, no seu autodesenvolvimento. Eu faço live toda segunda. E é muito legal, o feedback que a gente tem é muito interessante, né? Eu coloco todos os dias, tem postagem no Instagram, vídeos, e quando a gente ouve a pessoa falar, pô, quanto que tá me ajudando, o quanto tá contribuindo com a minha vida, é isso que a gente deseja. E aí você tá falando desse grupo, eu fiz um grupo essa semana que passou, um grupo de desafio com foco no relacionamento. Nossa, foi muito legal, foi muito gratificante de ter o feedback dos participantes. Às vezes eles não comentam no grupo, mas acabam comentando no privado, o quanto que está contribuindo essa descoberta deles, né, em relação à vida deles, que às vezes eles achavam que estava tudo muito bem, e na verdade eles estão precisando um pouco mais de atenção, de se dar mais atenção, aprender a dizer não. Isso é fabuloso a partir da rede social. é, Então, as pessoas precisam aproveitar as coisas que favorecem isso, mas sempre com aquela intenção de se melhorar e não quando aquilo já começa a fazer mal. é, com Aproveitar de forma certeza. positiva. Então, Bia, queria agradecer você ter Ah, obrigada. participado. A live está chegando ao fim, é bom a gente finalizar antes que caia, antes que aconteça alguma coisa, É para a gente ter verdade. essa live gravada, porque isso, eu acho que isso é muito importante, a gente poder depois compartilhar, é isso, né? Compartilhar essas informações. As pessoas precisam saber, né? O que que é uma síndrome de Burnout, quais são os seus sintomas, tem como, qual é a prevenção, está com sintomas, Uhum. né? Tem um caminho, terapia não é para pessoas que têm um comprometimento muito grande, terapia para qualquer pessoa no processo de autoconhecimento e Que vai fazer queira um viver de bem, uma forma mais leve, porque os exatamente, desafios são tantos na nossa vida, né? E o como a tempo gente vai inteiro, enfrentar? Como eu posso olhar para isso? Como eu posso olhar para mim em relação a isso? o É tempo esse inteiro. cuidado, o tempo Então, inteiro. Bia, queria agradecer as pessoas Muito que obrigada. estão aqui com a gente, né? Que entraram, as pessoas que Oh, é tão entraram bom. depois, a live vai ficar gravada, então dá para assistir de novo. Queria agradecer você, eu sei que você está aí para viajar, e aí veio para É a sempre um gente prazer. retomar essa live que já tinha acontecido, mas eu perdi. Então, queria te agradecer, queria agradecer as pessoas, queria agradecer a Joelma pela participação no chat, né? Por ter. Obrigada, Joelma. Obrigada a todo mundo que investiu o seu tempo para esse momento conosco, Bia, né? então, Então, tá. Um obrigada. beijo.